dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso tempo devocional, que o Senhor te abençoe e que Ele possa continuar falando contigo. Eu tenho certeza, que Deus já tem falado contigo nesses últimos devocionais. Então eu quero te convidar já a abrir comigo lá Mateus 7, vamos para Mateus 7? Eu sempre gosto de dizer que se alguém te perguntar por onde que eu começo a ler a Bíblia, afinal de contas a Bíblia vai de Gênesis até Apocalipse, são tantos livros, tantas histórias, então por onde que eu leio a Bíblia? Se alguém te fizer essa pergunta, indique a ela começar a ler os evangelhos, que é onde nós estamos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os primeiros livros do Novo Testamento, que é quando conta a vinda de Jesus aqui na Terra, quando nosso Senhor Jesus se fez homem, se fez carne e veio aqui para a Terra. Então, quando alguém te perguntar por onde começar a ler, indique aí para ela os evangelhos, tá bom? Então, nós vamos ler Mateus 7, que diz assim, Mateus 7:1. Não julguemos os outros para que vocês não sejam julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo em que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida em que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho e então poderá ver bem para poder tirar o cisco do olho que está no seu irmão. Não deem aos cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles pisarão. Aqui é um texto que a gente acabou de ler, mas que ele tem um monte de ensinamento. E a gente vai começar agora a ler ele e vamos começar a desvendar, quais os mistérios que o Senhor quer que a gente entenda no nosso estudo de hoje. E ele está dizendo assim, não julguem os outros para que vocês não sejam julgados por Deus. Porque na mesma medida em que nós julgamos, nós seremos julgados. Da mesma forma que nós julgamos, nós seremos julgados. Olha como isso é sério. Da mesma maneira em que nós avaliamos a vida dos outros, em que nós medimos os erros dos outros, assim também o Senhor vai fazer com a gente. E aqui está dizendo assim, por que tu fica reparando no cisco do olho do outro? Por que a gente repara tanto nos erros do outro, no pecado do outro, na fraqueza do outro, e a gente não para olhar para as nossas? Às vezes, eu sempre digo que não existe pecadinho nem pecadão, mas muitas vezes a gente está olhando ali o erro do outro, que talvez aos nossos olhos, olha o que ele está fazendo, e não paramos para reparar que às vezes os nossos erros são muito maiores. Deus está dizendo aqui assim para nós, vocês são especialistas em apontar o erro dos outros. Mas quando é para olhar para dentro de vocês, olharem as atitudes, os erros e mudarem, pouco acontece. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui para nós? Que não é sobre a gente lavar nossas mãos quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa errada. Presta bem atenção. Não é isso que o Senhor está dizendo aqui, Porque na verdade a Bíblia fala também que nós devemos exortar em amor, que nós devemos ensinar o correto em amor. Então não é sobre simplesmente quer saber, tá fazendo errado, tá pecando, não tô nem aí, ele que se vire, é ele Deus. Não é sobre isso que o Senhor está falando. Mas ele está falando aqui na maneira em que nós vamos fazer esse tipo de exortação. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês, Se eu percebo alguma coisa que alguém está fazendo perto de mim de errado, um pecado, um erro, alguma coisa, eu olhar para ela e julgá-la, condená-la ou falar do erro dela para outras pessoas é uma coisa. Agora, eu sentar com ela em amor e mostrar para ela o que tem sido feito de errado, aonde ela pode mudar, o que vai acontecer na vida dela, se ela se arrepender daquilo de errado que ela está fazendo e tomar a atitude certa é outra coisa. Entende o que eu quero dizer para vocês? Vocês entendem o que essa palavra está dizendo para nós aqui? Só que na maioria das vezes, o que a gente faz? A gente aponta, a gente condena, a gente julga. Nós declaramos a nossa sentença, vai para o inferno. Vai para o inferno. Isso. Nós tomamos o lugar de Deus e somos juízes na vida das pessoas. Só que aqui está dizendo assim, tu é tão minucioso assim para julgar a vida das pessoas? É nessa mesma medida então que eu vou te julgar. É dessa maneira que eu vou te julgar, o Senhor está dizendo aqui.
Então a nossa exortação, ela precisa ser feita com amor e não de maneira hipócrita. Aquilo que nós vamos falar para o outro precisa gerar vida nela, transformação, e não revolta ou morte, entende? Não é para um julgamento de morte, é uma correção para a vida. É isso que precisa acontecer aqui, para o crescimento. Só que às vezes nós estamos apontando o erro do outro e tentando esconder o nosso. O que tem acontecido hoje, né, no 2024 aí, né? O mundo, ele tem realmente se transformado no legítimo Sodoma e Gomorra, né? O pessoal tá nem aí pra nada, não tá nem aí pra Deus, zombam de Deus, brincam com as coisas de Deus. Mas qual é a nossa posição como pessoas que conhecem a Cristo? É amá-los e orar e exortar em amor. Não é julgamento para a morte. Sabe por quê? Porque eu quero te falar uma coisa bem séria aqui. O que tem acontecido agora são muitos pecados expostos. Pecados que todo mundo vê. E às vezes é só isso que difere o pecado deles para nós. É que o pecado do outro é exposto, tá explícito, né? As pessoas não se importam, todo mundo vendo, e às vezes o nosso tá oculto. O nosso pecadinho tá lá guardado, ninguém vê, mas o Senhor vê. Então Deus está dizendo assim, antes de tu ficar julgando o erro das pessoas, porque nós vivemos apontando, né? Olha como o mundo tá, olha o que as pessoas estão fazendo, olha que maneira estão se comportando, mas será que o meu comportamento tem agradado a Deus? Será que as minhas atitudes têm agradado a Deus? Deus está dizendo assim, antes de tu apontar o erro do outro, olha bem para a tua vida, vê se ela tem me agradado. Olha bem para as tuas atitudes, vê se ela tem me agradado. Primeiro corrige a tua vida. Primeiro corrige a tua vida. E o teu julgamento precisa ser em amor, né? A Bíblia vai dizer em alguma parte, depois a gente vai entrar nisso, que nós não devemos julgar as pessoas, mas as ações nós podemos julgar. As ações não, nós podemos julgar, né? Então, se existem ações que não estão coniventes com a palavra de Deus, pessoas do teu lado morrendo, tomando atitude errada, fazendo coisas que não deve fazer, tu não deve se calar, né? Se omitir, deixar que a pessoa caminhe em passos largos para o inferno, mas tu precisa corrigir em amor, entende? E olha só o que ele está dizendo aqui lá no final. Não deem aos cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e atacarão. E não joguem as suas próprias pérolas aos porcos, porque elas pisarão. Olha só, o que será que o Senhor quer nos ensinar com isso, né? O Senhor quer dizer assim, ó, aconselhe as pessoas, mas aconselhe aqueles que são humildes de coração e que querem ouvir a palavra de Deus e uma correção de amor. Sabe por quê? Porque aquele que vai escutar a tua correção em amor e vai simplesmente virar as costas, se revoltar, né? Dizer, não se mete na minha vida, tu não tem nada a ver com isso, sendo que você está corrigindo em amor, tá? Presta bem atenção. Você está corrigindo em amor. Quantas vezes nós paramos para falar com pessoas da nossa família, amigos, pessoas que a gente quer bem, a gente dá um conselho e ela simplesmente entra aqui e sai aqui. Tipo, não tô nem aí pros teus conselhos. Não tô nem aí pros teus ensinamentos. Viram as costas, né? Não tomam aquela mudança para sua vida, porque a pessoa que é humilde de coração, ela vai realmente reconhecer, poxa, eu tô errando nisso, né? Obrigada por me alertar, me ajuda. Mas eu não sei por onde ir, sabe? Mas eu entendo que realmente eu estou errando. Agora preste atenção, alguém que não recebe essa palavra de correção em amor, ela vai dizer, cuida da tua vida, não se mete na minha vida. A vida é minha. Não tô nem aí porque tu diz. Isso é jogar pérolas aos porcos. Isso é dar pro cachorro aquilo que é sagrado, entende? E isso significa dar o que tem valor pro que não tem valor, para quem não dá valor. Dar o que tem valor, que é o conselho, a palavra de Deus, a orientação, o ensino, para quem não dá valor. Entende? Então aqui hoje nós aprendemos aqui em Mateus primeiramente, não julga os outros para não ser julgado. Para de ficar apontando os erros da pessoa, ficar fazendo roda de conversa, café para falar dos outros. Se tu tem sentado em mesas, rodas de conversa, onde o assunto é a vida dos outros, presta bem atenção, um dia tu não vai estar nessa roda, o assunto vai ser tu. Quem corrige, corrige do particular. Nós elogiamos em público, né? Algo que eu e meu esposo sempre falamos, nós elogiamos em público, mas nós corrigimos no particular.
em amor com a pessoa. Quantas vezes, né? Já aconteceu isso? A gente, como trabalha com pessoas, com pastoreio, quantas vezes isso acontece? Sentamos com pessoas, né? Aconselhamos, exortamos em amor, saímos ali com uma direção, com uma solução para pro problema da pessoa, pro erro. Mas já aconteceu de pessoas simplesmente não aceitarem, acharem que estávamos falando pro mal, acharem que estávamos se metendo na vida, e daí a nossa parte nós fazemos. Agora, tu entendeu? A nossa parte a gente fez, porque eu sempre digo que a palavra de Deus, ela é para quem quer. A palavra de Deus é para quem quer, gente. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos olhar para dentro de nós um pouco? Vamos? Eu lembro que eu vim de uma congregação, não sei você, quando eu era nova, em que hoje, né, na nossa denominação, a gente entende que a mesa, a ceia, ela é para todo mundo. O Senhor não faz acepção de pessoas, nós é que decidimos quem pode, quem não pode, né? Aquele julgamento que nós falamos, né? E hoje na Yahvé Church, que é a igreja que a gente pastoreia, a gente entende que a mesa é para todos, né? Só que eu participava de uma denominação em que todo mundo sabia da tua vida, então dependendo do problema que tu estivesse passando, tu não podia ceiar. Então tu ia pra ceia e tu não ceiava e todo mundo te olhava, tipo, não ceiou, tá em pecado. Mas eu, Bruna, te digo, quem não está em pecado que atira a primeira pedra, quem nunca pecou, quem não peca que atira a primeira pedra. Aquele que está em pé, cuide para não cair, diz a Bíblia. O nosso papel não é julgar e pensar, imaginar porque que o outro não tá ceiando. O nosso papel é olhar mesmo e entender, eu não sou digna de ceiar, mas o Senhor me chama para a mesa. Eu sou filha. Porque se fosse por merecimento, ninguém pode. Amém? Amém, querido? Que Deus te abençoe com essa palavra. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Tô com o solzinho vindo aqui em mim, né? Fechar os teus olhos e nós vamos orar para que o Senhor sonde o nosso coração, tire toda a sujeira de nós, todo o pecado oculto, tudo aquilo que não agrada o coração dele, né? Todo espírito de juízo sobre a vida das pessoas, né? Todo ataque, toda acusação sobre a vida do nosso próximo, que o Senhor dê mais amor pela vida do outro. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra, por essa direção. Te agradecer pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai. Deus, o que seríamos de nós se não fosse o teu amor sobre nós? Senhor, tira de nós, Pai, toda a vontade de julgar as pessoas, de falar das pessoas, mas que nós possamos ter um coração, Pai, de querer ajudar o próximo nos seus erros, nas suas fraquezas, Pai, entendendo que nós também necessitamos dessa ajuda, Senhor. Tira de nós, Pai, toda a vontade de julgar, Pai, de apontar, em nome de Jesus, mas nos dá sabedoria para aconselhar o que é certo, de maneira certa, Pai. Tira de nós, Pai, em nome de Jesus, todo o pecado oculto, aquele escondido que ninguém vê, mas Tu sabes, Senhor. Tu sondas o mais profundo do nosso coração e o Senhor nos conhece. Limpa, Pai, em nome de Jesus, o que precisa ser limpo, molda o que precisa ser moldado, Pai. E nos transforma conforme a luz da Tua palavra, Pai. É o que eu te peço, te agradecendo pela vida de cada um que está fazendo, Pai, esse devocional. Nós queremos crescer espiritualmente em Ti, Pai, ser fortalecidos pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deus te abençoe com essa direção, com essa palavra. E nós nos vemos amanhã aqui no nosso devocional. Tchau.